Pessoal, esse aqui é o resumo de uma das minhas contas de negociação aqui no Forex. O mercado acabou de fechar, sexta-feira. Estou mostrando aqui para vocês e nesse vídeo nós vamos falar sobre como eu consegui fazer essas operações aqui, basicamente entendendo como que o mercado se movimenta de verdade, entendendo o que faz o mercado ir em uma direção ou em outra e em qual par de moeda que eu deveria operar. Então, nesse vídeo nós vamos falar aí sobre todos esses aspectos que é a base da minha estratégia aqui de operações, beleza? Bom, se você está aqui nesse vídeo é porque assim como eu, você também iniciou as suas operações, iniciou no mercado com a análise gráfica. Eu comecei com a análise gráfica há alguns anos atrás e imagino que você também se frustrou com a análise gráfica, porque em muitos momentos, na maioria dos momentos, ela simplesmente não funciona, pelo menos nas minhas análises não funcionou e eu tenho razões para acreditar que ela não funciona. Eu não quero dizer que ela não tem o seu valor. Mais para frente no vídeo nós vamos falar aqui sobre a importância da análise gráfica. Mas imagino que assim como eu, você esteja frustrado com a análise gráfica, né, que é a base de todo mundo, é por onde todo mundo começa. E eu aproveitei o meu background de conhecimento no MetaTrader para fazer várias aplicações de backtest, né, testar várias estratégias, ver o desempenho dela durante vários anos, em vários momentos, em vários meses, né, para ver se essas estratégias eu podia confiar ou não nelas, e os meus resultados não foram bons, eu não gostei da maioria delas. Eu até posto aqui para vocês no canal algumas dessas estratégias, né, alguns desses testes que eu faço. E eu não consegui encontrar a consistência nas minhas operações utilizando somente a análise gráfica, né? Então é por isso que nesse vídeo nós vamos focar sobre o que eu uso hoje para operar, que é a análise fundamentalista. Então nós vamos falar sobre o que realmente move o mercado, né? O que realmente faz com que uma moeda suba, a outra caia e assim por diante. Mesmo quando se fala de análise fundamentalista, existe um aspecto importante que ainda remete à análise gráfica, que, na minha visão, a importância da análise gráfica é como se fosse o beabá, o ABC do mercado financeiro. Ela tem essa importância para o iniciante se familiarizar com o gráfico, encontrar uma tendência, saber olhar os diversos time frames, saber mapear as zonas importantes ali dos preços. Então, eu imagino que seja o beabá, o início. Todo mundo tem que aprender, sim, um pouco de análise gráfica para entender o básico da movimentação do mercado, né? Entender o básico ali da variação do preço. Mas isso, se você sabe o beabá, se você sabe o alfabeto, isso não te ensina a escrever uma redação, por exemplo. Para isso você vai precisar de um conhecimento muito mais profundo. Então, por isso que depois da análise gráfica, o próximo passo para você se tornar consistente, para você realmente entender como o mercado funciona, é entender a análise fundamentalista, entender os fundamentos por trás da movimentação das moedas e dos outros mercados, que todos eles estão interligados. São vários mercados interligados, trabalhando ao mesmo tempo, que você tem que analisar para fazer uma análise completa. Então esses aspectos é que agora nós vamos citar. E qual que seria o pilar da análise fundamentalista? O primeiro passo, a primeira coisa que você tem que tentar fazer é observar o mercado financeiro como você observa qualquer mercado do seu dia a dia. Ele funciona exatamente da mesma maneira. É oferta e demanda. Simples assim. Você tem que observar onde está a oferta e onde está a demanda naquele momento para você operar, e onde estará no futuro também. É outro fator importante. Você, com a análise fundamentalista, você olha muito para frente, você não olha simplesmente o momento atual. Então, diferente da análise gráfica, que você observa apenas o preço, e você pode já ter notado que não é o gráfico que move o preço, é o contrário, o preço é que move o gráfico. Então é por isso que na análise gráfica você vê muitas vezes você e os analistas que você segue alterando as suas marcações. Por quê? Porque o preço vai mudando, então você tem que mudar a sua análise. Não é o contrário, não é o preço respeitando a sua análise. Então, diferente dessa visão, na análise fundamentalista você não olha preço, você olha valor. Você tem que descobrir
aonde está o valor. Esse que é o aspecto que vai fazer o gráfico se movimentar. É você descobrir aonde o valor está abaixo do preço ou onde o valor está acima do preço. E aí você vai poder fazer a sua venda e a sua compra. Vamos tentar citar um exemplo na prática para você entender o que eu estou falando. Supondo que você esteja andando num dia de calor e aparece um sujeito tentando te vender uma capa de chuva. Mesmo que o preço dessa capa esteja barato, você não vai ter interesse em comprar, porque aquilo não tem valor para você no momento. Então, olhando da maneira contrária, se você tivesse, vamos supor, num estádio, num dia de chuva, e sem guarda-chuva, sem capa, sem nada, ele poderia tentar te vender essa capa por um preço altíssimo que você iria comprar, mesmo assim, porque agora aquele item tem valor para você. Então, o seu objetivo no mercado financeiro é descobrir qual item tem valor naquele momento. Um dos erros que eu cometia e que eu percebi de inconsistência na análise gráfica é que eu primeiro escolhia o par de moedas que eu ia trabalhar. Isso não faz o menor sentido. É a mesma coisa que você escolher a roupa que você vai usar antes de saber para onde você vai. Vamos supor que você escolhe, não, eu vou de roupa social, eu vou de terno, e aí você descobre que você está indo para a praia. Então isso não faz sentido. E sem contar que eram inúmeros pares de moedas, né? Então você nunca sabe qual que é o par de moeda melhor, qual que é o pior. Isso não existe. Você tem que descobrir qual moeda está desvalorizada e qual moeda está supervalorizada. E assim você vai, depois de descobrir, fazer sua análise, aí que você vai para o par de moeda, você vai cruzar essas duas moedas, olhar no gráfico e traçar a sua estratégia. Então agora nós vamos falar dos aspectos importantes que você tem que acompanhar no seu dia a dia para fazer uma boa análise fundamentalista. A primeira coisa que você tem que acompanhar de perto chama-se bancos centrais. Toda a ação e atividade que os bancos centrais fazem movimentam muito o mercado financeiro. Banco Central da Europa, Banco Central americano, Banco Central de todos os países praticamente. Você tem que acompanhar o que eles estão fazendo e principalmente o que os governadores e presidentes desses bancos estão falando. Quando você olha lá no calendário econômico que tem um pronunciamento de algum diretor, algum presidente de Banco Central, você tem que ficar muito atento em tudo que ele vai dizer, porque tudo o que ele falar nesses momentos é o que os grandes negociantes, as grandes instituições vão estar observando para traçar as posições deles. E são essas instituições, são esses bancos grandes e instituições grandes que movimentam o mercado, que movimentam o gráfico, que movimentam bilhões de dólares a todo momento. Então, nisso você tem que prestar bastante atenção. Bancos centrais, taxa de juros dos bancos centrais, outras atividades. Se o banco imprime muito dinheiro, coloca muito dinheiro em circulação. Outra vez a questão da oferta e da demanda. Mais dinheiro no mercado, você vai diminuir o apelo daquela moeda, você vai diminuir o valor daquela moeda. Da mesma forma, se o banco começar a dificultar a aquisição daquela moeda, você vai aumentar o valor daquela moeda. Então, o primeiro aspecto que você tem que ficar bastante atento são os bancos centrais. O segundo aspecto que você tem que estar acompanhando diariamente está aqui, que já é o calendário econômico, você já está cansado de saber. Mas é aqui que você vai ver a questão dos bancos centrais, das taxas de juros e dos pronunciamentos, mas aqui você vai ter outras informações importantes também. PMI, IPC, dados no geral de inflação, né, que são esses dados. Você também vai ter dados do PIB. Todos esses dados são extremamente importantes para você acompanhar. E você tem que acompanhar todos os dias. Mas, provavelmente você já ouviu, não opera no horário de notícia. Ou então, evita o horário de notícia. Ou então, se a notícia veio boa, a moeda vai subir. Se a notícia veio ruim, a moeda vai descer. Não, nada disso funciona dessa forma. Isso aqui, existe uma coisa chamada o posicionamento prévio, né? Muitas instituições e muitos mercados já estão precificados anteriormente. Então, muitas vezes a notícia ela não surpreende o mercado. Então você não vai ter uma movimentação naquele momento. Ou
acaba surpreendendo pouco, também a movimentação acaba sendo baixa. Aí, se o mercado já está precificado numa direção e a notícia contradiz completamente aquela precificação anterior, aí sim você vai ter uma grande movimentação no mercado. Mas para isso você tem que entender o que cada um desses itens faz, qual a importância desses itens, o que a inflação influencia nos bancos centrais e no mercado, o que o PMI, né, o PMI, que muita gente fala, o que ela influencia na economia? A inflação mesmo, ela pode ser benéfica em determinado momento e pode ser prejudicial em outros momentos. Então você tem que estar ciente de qual que é a importância desses elementos em vários momentos da economia. Você tem que saber se a economia daquele país, se ela está em expansão ou se ela está em recessão. Você tem que entender esses fatores. Aí sim você vai conseguir olhar para o calendário econômico e se planejar. E principalmente, você tem que estar planejado não só no calendário econômico de hoje. Você tem que observar o calendário econômico no mínimo da semana. Porque o posicionamento, né, a precificação, ela muitas vezes ocorre semanas antes da notícia sair, semanas antes, ou às vezes até meses, não muitos meses, mas 1 mês ou 2 meses antes, o mercado já está se posicionando, esperando um movimento de um banco central, por exemplo. Então você tem que estar observando as datas corretamente, que cada dado financeiro vai sair para você estar preparado para operar. Você não pode operar às cegas, você tem que operar sabendo o que vai acontecer no futuro. Outra aba importantíssima que você tem que acompanhar está aqui, o mercado de commodities. Você vai ter muitas moedas que são fortemente ligadas aos commodities. Então, algumas moedas são muito dependentes, por exemplo, do petróleo, outras são muito dependentes do ouro, do cobre, do aço. Você tem que saber que as movimentações nos preços desses commodities vão impactar na economia daquele país e, portanto, vão impactar naquela moeda também. Então você tem que estar sempre acompanhando o gráfico aqui dos commodities e também dos índices das bolsas, Dow Jones, SP500, você tem que acompanhar esses índices porque todos esses índices têm impactos nas economias e nas moedas. Então esse gráfico tem que estar aberto no seu computador durante as suas análises, você tem que estar acompanhando para saber se as moedas dependentes, se as moedas ligadas aos commodities estão sendo afetadas. Tão importante quanto os dados do calendário financeiro, os commodities, as bolsas e os bancos centrais estão também as decisões geopolíticas. Qualquer tensão política que ocorre entre os países vai impactar demais no mercado. Não só tensões políticas, desastres naturais, você vai ter também doenças, né, pandemia, que nem teve agora. Todas essas questões têm grande influência no mercado e impactam demais. E você tem que aprender a ficar observando esses movimentos políticos, né, qualquer tensão entre a Rússia, China, Estados Unidos, para você não ser surpreendido, né, para você estar preparado, porque o mercado vai reagir sim a qualquer uma dessas notícias, a qualquer um desses problemas. Guerras, desastres naturais, decisões políticas polêmicas, você tem que entender como elas vão impactar em cada moeda, como elas vão impactar em cada mercado. Você tem as moedas que são portos seguros. Em momentos de crise, todo mundo vai comprar as moedas portos seguros e vão vender as moedas mais arriscadas, né, os investimentos mais exóticos. Então você tem que estar ciente desses movimentos para você planejar a sua estratégia e escolher corretamente aonde você vai executar a sua operação. Então, pessoal, esses são os princípios básicos da análise fundamentalista, os dados primordiais que você tem que acompanhar no seu dia a dia para estar bem preparado para operar, para analisar o mercado e ter lucros no Forex ou em qualquer mercado que você queira trabalhar. Então, deixa aí nos comentários se você gostou desse conteúdo, se você quer mais detalhes sobre análise fundamentalista, né? Se você quer mais detalhes sobre como cada par de moeda, ou como cada moeda especificamente é afetada por cada item, deixa aí nos comentários que a gente pode fazer também um vídeo mais detalhado sobre esse assunto. Então, espero que tenham gostado. Boas operações para todos.